Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, hoje nós vamos gravar um vídeo com a participação de 5 pastores aqui da nossa região, com a participação do pastor Reinaldo, do pastor Adeilton, do pastor Paulo Silva, do pastor Ney e do pastor Tavares. E a primeira pergunta nesse bate-papo entre pastores, eu quero perguntar ao pastor Reinaldo. Pastor Reinaldo, o senhor que já tem mais de 30 anos de convertido, eu queria saber do senhor, como foi o seu convertimento, como que o senhor chegou até os pés de Cristo e qual foi a sua maior experiência nesses mais de 30 anos servindo ao Senhor Jesus Cristo? Jesus, queridos, tudo bem? É uma honra estar aqui a convite do nosso irmão evangelista Tailan. Está gravando esse vídeo para falarmos um pouco da nossa vida, respondendo 2 perguntas, que é acerca da experiência que tivemos com Deus e acerca do nosso convertimento. Me converti aos pés do Senhor Jesus, quando os meus pais ainda moravam na zona rural, na minha infância, né? Então, desde a minha infância que eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo, fui alcançado por Cristo Jesus, fui batizado nas águas na Igreja Batista, né? Na PIB de Rio Novo, lá onde nós aceitamos a Cristo Jesus. E na PIB de Rio Novo tive a honra de ser batizado pelo pastor Carlos César Januário, que foi meu pastor durante meu período na Igreja Batista, né? Na Igreja Batista e congregando na Congregação Batista, afiliada à PIB de Rio Novo, ali no Jacumerim, tá bom? Hoje nós somos pastor pela misericórdia e servimos ao Senhor como pastor local na Igreja Batista Renovada Elohim, sobre a superintendência do nosso pastor geral, pastor presidente, o pastor Wellington Brito, né? Que tem sido um canal de bênção para as nossas vidas. Acerca de uma experiência que eu tive com Deus, eu me lembro que certa feita fui acometido por uma enfermidade, um tumor no ouvido interno, e precisei me locomover para o estado de São Paulo. Lá passei por um procedimento cirúrgico de muito risco e entramos pela manhã, início da manhã, saímos no finalzinho da tarde, e ali o Senhor manifestou poderosamente na nossa vida, nos dando ali graça para poder passarmos por aquela cirurgia e vencermos, já que haveria um risco muito grande, mas o Senhor esteve conosco ali, nos guardando, e hoje estou aqui, né? Não era para estar aqui hoje, mas o Senhor nos deu essa graça, nós estamos aqui para adorá-lo e bendizer o seu santo nome. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Amém, pastor Reinaldo. Agora eu quero fazer a segunda pergunta para o pastor Adeilton. Pastor Adeilton, eu que já conheci o Senhor há muito tempo atrás, numa época que nem eu era convertido, nem o Senhor. Eu lembro que o Senhor fazia Kung Fu. Como foi o seu encontro com Deus? Como foi a sua motivação para chegar até os pés de Cristo e se render a Ele, reconhecendo Cristo como seu único e suficiente Salvador? Paz do Senhor, pastor Tailan e todos vocês que se encontram aí conectados, que Deus assim nos abençoe. Vou falar um pouco hoje, né, da minha convenção. Eu me converti na PIB de Rio Novo, no encontro de jovens com Cristo, no colégio ali, Antônio Carlos Magalhães, né? Foi uma bênção para a glória de Deus, aonde o Espírito Santo ali me tomou poderosamente, eu senti aquela presença forte e ali me derramei em lágrimas. E ali comecei a fazer a obra e estou até hoje para a glória de Deus. Amém? Um abraço para todos vocês em nome de Jesus. Obrigado, pastor Adeilton. Agora a terceira pergunta eu quero fazer ao pastor Paulo Silva, que hoje é pastor presidente da AME aqui da cidade de Piauí. Pastor, com toda a sua experiência aí de anos pastoreando, qual é o pior momento que o cristão passa, que se ele não tiver cuidado, ele acaba se afastando dos caminhos do Senhor? Qual é aquela prova que se o crente não firmar mesmo os pés na rocha, ele acaba saindo da igreja? A paz do Senhor Jesus, igreja, paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo aí, nos assistindo através desse canal abençoado, a paz do Senhor, pastor Tailan, Deus continue abençoando sua vida, a vida de todos que estão assistindo. Bom, gente, eu sou o pastor Paulo Silva, ali presidente do Ministério Assembleia de Deus Independente aqui na cidade de Ipiaú. Sou grato a Deus pela vida de todos vocês que estão nos assistindo. E para responder aí algumas perguntas,
A primeira pergunta é: qual o pior momento que um cristão passa, né? Eu posso dizer que o pior momento de um cristão é quando a frieza começa a encostar. Quando ele já perde a vontade de ir para a igreja, quando ele perde a vontade de adorar o Senhor, quando ele perde a vontade de estar lendo a Bíblia. Esse é um pior momento, porque a partir daí ele está a um ponto a desviar-se do caminho do Senhor. Então, daí também eu já respondo a segunda pergunta. A partir daí vem o que faz o cristão se afastar de Deus. Com o esfriamento acaba vindo o desânimo. Então, o desânimo é que faz o cristão se afastar de Deus. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. E vários textos da Bíblia pede para que prossigamos em adorar, em estar com Deus e viver na sua santidade. Essa é a vontade de Deus. Quando acontece o contrário, é porque nós já estamos se distanciando da vontade dele. E muitos estão desviados da vontade de Deus e não estão sabendo. Muitos já estão desanimados e não estão sabendo. Desânimo, ou seja, esfriamento, é o primeiro passo para desânimo, e o desânimo é o segundo passo para se afastar de Deus e sair da presença do Senhor. Eu creio que muitos que estão nos ouvindo, e eu também acredito que diante dessa pandemia que nós estamos passando, os cristãos vão voltar mais fervorosos, mais cheios de Deus, com vontade de buscar o Senhor, estão lendo a Bíblia em casa, né? Ensaiando os louvores, a ser bênção de Deus. Que Deus continue abençoando sua vida, derramando da sua graça e do seu poder sobre todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um abraço. Amém, pastor Paulo, muito obrigado pela sua participação. Agora eu quero fazer a quarta pergunta para o pastor Ney. Pastor Ney, o pastor Paulo disse aqui sobre que uma das piores provações que o cristão passa é o desânimo, a frieza. Eu quero perguntar para o senhor, por que muitos cristãos se convertem e com pouco tempo saem da igreja porque sofreram uma frustração, porque veio uma prova, aí não suportam e acabam saindo da igreja e não conseguem mais ter força para retornar para a casa de Deus? Eu quero ver a sua opinião sobre este assunto. Pastor Tailan, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos que acompanham este canal. O Senhor Jesus, sabendo disso, na parábola ali do semeador, ele disse que uma parte da semente caiu em terreno rochoso, onde tinha pouca terra. E ali por não haver profundidade, né, saindo ali o sol, secou aquela planta e ela morreu, secou. Muitos se envolvem, né, há muitas pessoas envolvidas, não comprometidas na obra do Senhor, se apaixonam pelo Evangelho. Porém, a terra que precisa ser tratada, precisa ser preparada, e isso leva um tempo, né, para esse melhoramento dessa terra. É necessário cuidado, é necessário, né, uma luta, né, uma peleja constante, uma dedicação para o melhoramento desta terra. Amém, pastor Ney. Boa foi esta palavra. Agora, para encerrar o nosso bate-papo com pastores, eu quero fazer a quinta pergunta para o pastor Tavares. Pastor Tavares, nós observamos que atualmente muitas pessoas estão desanimadas, perderam o primeiro amor, a vontade de ir para a igreja, não tem mais força para ler a Bíblia, não tem mais ânimo para congregar, para cultuar. Eu quero perguntar ao senhor, o que fazer quando vier o esfriamento espiritual? O que fazer quando o primeiro amor vai embora e quando as pessoas começam a ficar no automático, já fazendo as coisas por rotina? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Tavares. Queria trazer uma breve meditação acerca de um assunto que tem de uma relevância muito grande. Então, o que fazer quando os anos se passarem e o crente se depara com uma frieza espiritual? O que se fazer? O que se fazer depois que alguém detecta que não consegue praticar aquilo que praticava no início da sua fé? Para isso, eu queria usar
um texto que está em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 4. É uma igreja de uma envergadura, de uma resistência muito ativa, essa igreja. E às vezes a gente vê crentes muito ativos, muito participativos, mas por alguma razão ele entra por um processo e daqui a pouco se encontra completamente frio, sem vigor, sem disposição, sem ânimo. Aí a gente percebe que a pessoa está frio e quando tenta reagir a essa situação, ele se encontra sem força e não sabe o que fazer. E muitas vezes alguns conseguem voltar à prática do primeiro amor e outros não conseguem. Então o que fazer? Percebe que essa igreja, a igreja de Éfeso, também ela passou por esse processo. Olha o que o Senhor Jesus, ele disse acerca dessa igreja. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, Jesus traz alguns elogios a essa igreja, versículos anteriores, e o versículo 4, Jesus traz uma advertência séria. Vocês estão frios, vocês abandonaram o primeiro amor. Isso é muito sério. E aí a gente percebe aqui que essa igreja, ela está fria espiritualmente falando. Ela está fazendo algumas atividades ainda, mas o relacionamento foi cortado, não tinha mais relacionamento, porque quem sabe estava no automático, só tinha só nome, mas estava só no automático. Então aqueles crentes já não amavam Jesus como amavam no princípio. Então aqui está caracterizado um esfriamento espiritual. Então, identificado o problema, qual é? Um esfriamento espiritual. Agora, qual é o conselho de Jesus? O que é que Jesus recomenda? Qual é o remédio que Jesus dá para uma igreja, para um crente que está num processo de esfriamento espiritual ou está completamente frio e não consegue reagir e não consegue fazer o que fazia antes ou no início da sua fé? Versículo 5, está a resposta, está o remédio, está a receita. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Aqui está o remédio, aqui está a receita. E qual é o remédio? Se arrepender. Alguém pode estar procurando, mas o que é o arrependimento, pastor? Arrepender-se é voltar com o sentido de retornar a Deus. Como? Deixando, portanto, os caminhos maus. É voltar-se, é se converter, ou seja, é se apartar-se do mal e do pecado. Nós sabemos o que é que nos afasta de Deus. Nós sabemos algumas coisas. Uma ocasião eu tinha uma antena, nada contra quem tem, mas numa ocasião eu tinha uma Sky em casa. E aí eu comecei a se envolver muito com os canais, assistindo muitas coisas, assistindo filmes, aquelas coisas todas, e entretenimento, e as horas passavam. E o Senhor disse para mim, arranca isso da tua casa, porque isso vai destruir a tua alma. E quando eu tentei arrancar, cadê a força para arrancar? Eu percebi que eu estava envolvido por aquilo ali. E aí foi quando eu mudei de casa, e aí eu não levei a parabólica. Não levei. Mas aquilo estava me destruindo, porque estava tomando muito meu tempo, estava enchendo a minha mente. E acerca disso, eu queria lembrar a vocês que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz o seguinte, capítulo 3, 1 e 2, ele diz, ponha, portanto, o seu interesse nas coisas do céu. Pense nas coisas lá do alto. Então, para o processo iniciar de retorno, de aquecimento espiritual, nós precisamos encher a nossa mente com coisas de Deus. Hino, louvores, lendo a Bíblia. Pastor, li a Bíblia uma hora antes. Começa a ler 10 minutos. Começa lendo 10 minutos. Começa ouvindo hinos, coisas de Deus, e a sua mente vai se enchendo das coisas de Deus. Consequentemente, as coisas ruins da sua mente vai saindo, vai indo embora, e as coisas vão entrando por lugar, e o processo de recuperação espiritual vai se iniciar. Eu gosto de um texto que está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda tua mente, porque dele procede as saídas da vida. Ou seja, por que é interessante a gente guardar a nossa mente? Porque a nossa mente é dirigida pelos nossos pensamentos. Ou seja, nossa vida, a vida das pessoas é dirigida pelo nosso pensamento. Você quer ver uma coisa?
capítulo 4 de Provérbios e versículo 24 diz que os nossos pensamentos dirigem a nossa boca. Capítulo 25 do capítulo 4, capítulo 24 e 25 de Provérbios diz que os nossos pensamentos dirigem os nossos olhos. Os nossos pensamentos dirigem os nossos pés, versículo 27 do 4. Então, se a gente começar, se a pessoa que está nesse problema começar a se voltar para as coisas de Deus, a ler Bíblia, a se apartar do mal, e em vez de estar assistindo alguma coisa, em vez de estar envolvendo com alguma coisa que sabe que não agrada a Deus, começar a se interessar com as coisas de Deus, começar a colocar coisas na sua mente relacionadas a Deus, o processo vai iniciar. E é um processo, não é da noite para o dia que a pessoa vai voltar a fazer o que fazia antes, mas vai acontecer, é possível. É fácil? Não, não é fácil. É possível, mas não é fácil. E para fechar, eu queria trazer algo que a pregação neotestamentária vincula o anúncio das boas novas ao arrependimento. Jesus falou sobre arrependimento. Paulo falou sobre arrependimento, os apóstolos falaram sobre arrependimento, João Batista pregou sobre arrependimento. Então, é necessário que, para que o processo de recuperação espiritual, o processo de aquecimento espiritual inicie, precisa a gente se arrepender, cortar o vínculo com coisas que não edificam e encher a nossa mente com coisas de Deus. E isso vai iniciar o processo. E depois desse processo, a pessoa vai estar restaurada, restabelecida e voltar a praticar aquilo que praticou um dia. Deus abençoe e até mais, se Deus quiser.